Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Esse dia que Deus preparou para mim e para você, meditando um pouquinho na palavra de Deus, aqui em Isaías 41:10, a palavra de Deus ela diz assim: ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra poderosa é essa, palavra maravilhosa, a palavra a qual Deus está dando aqui para o povo de Israel, e essa palavra é para mim e para você também, para começarmos uma semana abençoada. Qual que é o contexto aqui? O povo de Israel estava cativo na Babilônia, e ali eles estavam em grande aflição, em grande angústia, e nós vemos o quê? Que outras nações, elas temiam, né, a invasão de outro reino, e ali estava prestes a ser ali invadido pelos persas, ali com Ciro, né, o grande. E nós vemos o quê? Que aquele contexto, os outros povos clamavam aos seus deuses, mas Deus ele traz uma palavra para consolar o seu povo. E ele traz essa palavra aqui, Isaías 41:10. Que coisa maravilhosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui nós vemos o que? 5 pontos importantes nesse versículo que a gente pode aprender aqui. Interessante porque, primeiro ele fala, não temas porque eu sou contigo. Então, se você está com temor de alguma coisa, se você está com medo, na verdade, de alguma coisa, né, deixa eu falar para você hoje, não temas, porque Deus está contigo. Deus é contigo. Se você realmente está com Jesus, você está realmente com Deus. Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Porém, muitas vezes a aflição, a angústia, o medo toma conta muitas vezes da nossa vida, mas nós precisamos entender que Deus, ele é conosco e Deus, ele é contigo. Então, abraça esse Deus maravilhoso que chama-se o nosso Pai. Nós chamamos Deus de Pai por quê? Porque ele quer ter um relacionamento conosco. Então, muitos chamam Deus por vários nomes: Jeová, Javé, Elohim, El Shaddai, Adonai, né? Mas nós chamamos Deus de Pai. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você crê nisso? Então, não temas. Também ele diz aqui, ó: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A questão do assombro, muitas vezes nós vemos o quê? Né? A palavra assombrar no original hebraico, nós vemos que tem o sentido de olhar ansiosamente ao redor, procurando o perigo. Sabe quando você está ali, de certa forma, angustiado, oprimido, e você toda hora olha para um lado, olha para o outro, e aquele medo do perigo, toda hora você acha que vai vir alguma coisa, vai acontecer algo com você. Muitas pessoas estão assim hoje. Tem síndromes que estão causando danos terríveis em muita gente. As pessoas estão assombradas com muitas coisas, mas Deus ele fala: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não fica olhando para os lados procurando problema, não fica olhando para os lados aí angustiado, achando que a qualquer momento vai vir uma doença, vai vir um problema, vai vir uma situação difícil, porque isso aí é uma seta, é um dardo inflamado maligno. O povo de Israel ali ele estava realmente preocupado porque o governo ali, na verdade, que estava cercando ali a Babilônia, que era o governo persa, governado por Ciro o Grande, estava prestes a invadir e tomar ali aquele povo. Mas agora eles estavam preocupados, eles estavam o tempo todo olhando para os lados, preocupados ansiosamente com aquilo, estavam assombrados com aquilo. E agora o que vai ser de nós? Mas não se preocupe, porque Deus cuida de você. Deus está falando com esse povo, Ele está falando conosco hoje. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando Ele fala que Ele é o nosso Deus, isso é maravilhoso, porque nós entendemos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso que nos livra de todo mal. Mas ele fala algo mais maravilhoso ainda para nós aqui. Ele fala assim, ó: eu te fortaleço. Que coisa maravilhosa, né? Eu te fortaleço. Aqui, Deus ele promete a capacidade interna. Uma capacidade interna do quê? Quando o fardo é pesado demais para os nossos ombros, ele infunde força sobrenatural no nosso espírito.
Então, às vezes o fardo parece estar muito pesado, está muito duro de carregar, mas ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e vocês aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então é coisa maravilhosa isso. Assim é o nosso Senhor. Então ele fala que, ó, não te assombres, mas agora não temas, não te assombres, porque eu te fortaleço, porque eu sou o teu Deus. Que coisa maravilhosa, né? O nosso Deus é a nossa força. Aonde está a sua força? Nossa força, ela vem do Senhor. É Ele que sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal. Então não se preocupe, porque se você está passando por uma situação onde que os fardos desse mundo estão sobrecarregando você, vinde até mim, Ele falou, até Jesus, porque você realmente vai ser aliviado e Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força no Espírito para você realmente vencer todos os males. E ele fala também: eu te ajudo. Olha que coisa interessante, né? Eu te ajudo. A ajuda de Deus é o que mais nós precisamos, né? Diferente da força interna, agora a ajuda é externa. Ele refere-se à providência que vem do alto. Então, são as circunstâncias, as pessoas e os recursos de Deus, né? Ele realmente, ele vai vir. Ele vai preparar pessoas, ele prepara circunstâncias, ele prepara socorro para a nossa vida o tempo todo. Já teve aquele momento que você passou por uma necessidade financeira, uma situação onde você estava aí achando que aquele mês você não ia conseguir honrar os seus compromissos, mas de repente Deus, ele traz uma provisão para você. Ele prepara uma bênção, ele traz aí uma provisão enviado por alguém. Alguém chega para você e fala assim: eu senti de Deus de fazer isso. E aí ele socorre você. Assim é o nosso Deus. Quando você menos espera, aí de repente ele vem com uma providência. Às vezes ele usa uma pessoa para poder fazer isso, às vezes ele usa a circunstância, mas ele faz. Por quê? Porque ele é o nosso Deus e Pai. Que coisa maravilhosa, né? E ele diz ainda: eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra, que é a mão direita, né, simboliza o quê? Poder, autoridade e honra. Simboliza poder, autoridade e honra. Isso é maravilhoso. Quando você entende isso, você vê a importância que é você servir a esse Deus, porque ele é maravilhoso, né? Então, é, a destra aqui significa o quê? A destra da justiça. Isso implica que Deus manterá você em pé. Não por merecimento, mas por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel à sua própria justiça e à sua própria promessa. Então ele te mantém de pé. Se você tem um relacionamento com ele, você pode ter certeza que ele te sustenta e te mantém de pé, e ele está te guardando na mão direita da justiça dele. Que coisa linda e coisa maravilhosa, né? Então nós vemos que Deus, meus irmãos, ele não é uma varinha mágica, não como muitos pensam aí, para sumir de repente com nossos problemas, mas ele realmente é um suporte para sustentar você, para você atravessar o problema, e você vai atravessar dando glória a Deus. Então, o que você faz realmente quando você está diante desse Deus? Você clama a mim e responder-te, ele disse. Então, isso é o que nos faz forte, porque é estar nele é que nós podemos nos fortalecer. Então, substitua, meus irmãos, a análise do problema pela meditação na presença. Eu sou contigo, ele disse. Então, substitua realmente a análise do problema, a preocupação com o problema, pela presença dele. O importante é a presença dele faz toda a diferença em nossa vida. Mas nós temos que entender muitas coisas, né? Ao longo da caminhada da nossa vida. Mas eu peço a você que você reflita nessa palavra, assim como eu estou refletindo hoje, para você ter uma semana abençoada. Nada melhor do que essa palavra para que possamos ter uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Então, descanse realmente no Senhor. Se você sente que vai cair, lembre-se de que a mão direita de Deus é o que te mantém na integridade. Então, fique atento a isso, né? Então, nós vemos que a promessa de Deus, quando Jesus ele vem, ele é quem? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E ele é o Deus que está com você aí também. Que coisa maravilhosa, né? Então, coragem não é a ausência de perigo, mas é a consciência da presença. Coragem não é a ausência de perigo, mas é a consciência da presença de Deus.
aí você pode ficar tranquilo, porque Ele te sustenta todos os dias, assim como Ele tem me sustentado também. Deus, Ele não prometeu o caminho sem batalhas, mas Ele garantiu que você não lutará sozinho. Deus nunca prometeu para mim e para você um caminho sem batalhas. Quem prega isso para você está te pregando um engano, mas Ele prometeu que realmente Ele estaria conosco. Então isso é o que mais maravilha a gente, porque nós nunca vamos lutar sozinho, porque Ele está à frente conosco na batalha. Que coisa maravilhosa é essa, né? Então, se você está atento realmente em Deus, você não precisa ser forte o tempo todo. E nós não somos fortes o tempo todo mesmo. Mas olha essa frase. Você não precisa ser forte o tempo todo, você precisa estar conectado à fonte de toda força. Porque tem hora que a gente parece que está fraco, abatido, tem hora que a gente parece estar desanimado. Mas nós sabemos o quê? Que nós temos que estar conectado à fonte. E a fonte de água viva, a fonte que nos fortalece, a rocha, quem que é? É o nosso Deus. Ele veio na pessoa de Jesus para nos fortalecer e nos dar vida. Então pare de se assombrar com o tamanho do gigante, mas foque no tamanho do seu Deus. Pare de focar no tamanho do gigante. Qual que é o problema que você tem enfrentado? Ele não é maior que o seu Deus. Então continue firme, continue batalhando. Por quê? Você vai vencer esse gigante que está te afrontando aí. Não sei qual que é a luta que você está passando, mas você vai vencer. Por quê? Porque Deus é contigo, né? Não temas, não te assombres, porque eu te fortaleço. Que coisa maravilhosa, né? A mão de Deus não apenas te ajuda. Eu vou repetir para você esse versículo. Esse versículo, essa frase é muito importante. Preste bastante atenção nela. A mão de Deus não apenas te ajuda a passar pelo fogo, mas ela te molda durante o processo. A mão de Deus não somente te ajuda a passar pelo fogo, mas ela te molda durante o processo. Isso é maravilhoso. Tá passando pelo fogo? Dá glória a Deus. Por quê? Ele está realmente te moldando durante esse processo. É às vezes na meio da necessidade, da luta, que Ele vai moldando a gente e a gente vai entendendo que nós estamos num processo onde vai sustentando nossa vida e nós vamos vencendo as batalhas porque Ele nos conduz para um caminho realmente poderoso da justiça dele. Que coisa maravilhosa, né? E para encerrar aqui, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O sustento não é carregar você para longe dos problemas, mas é dar firmeza aos seus pés no meio deles. O sustento não é carregar você para longe dos problemas, mas dar firmezas ao teu pé no meio deles. Então, medite nisso. Você sabe que Deus, Ele é contigo, porque Ele está sendo realmente cada vez mais, né, generoso conosco. Porém, Ele quer que nós sejamos firmes com Ele, que nós sejamos constantes com Ele, que nós possamos ter a presença dEle o tempo todo. Por isso que Ele é o nosso Pai, é o Pai que nos socorre, é o Pai que nos dá vida. Por isso que Ele disse esse versículo ao povo de Israel, essa passagem, quando fala do perigo constante, eminente, que estavam ali para acontecer, mas agora Ele fala, eu sou contigo. Vamos repetir essa leitura aqui, para a gente poder encerrar e que nós possamos meditar durante essa semana sobre essa palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento à destra da minha justiça. Se você crê nessa palavra, glorifica a Deus, comenta aí, e que você tenha um dia abençoado, mais cheio da presença do Espírito Santo, e que você seja fortalecido para que você viva realmente na presença. Não viva uma religiosidade, mas viva a presença de Deus constante em tua vida. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que você tenha um dia, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.